O nosso quadro de Direito hoje traz mais uma vez aos nossos estúdios o Dr. William Patrício. Ele é o nosso consultor da área jurídica e tem sido um enorme prazer conversar com ele junto com vocês, porque através dele nós ficamos sabendo de muitas situações importantes que a gente nem se tocava. Pois é. Hoje o nosso tema é casamento e divórcio. Gente, tem tantas modalidades que nem eu sabia tudo isso. A gente passou por um período em que as pessoas não queriam casar mais. Usamos o termo popular de viver amigados. Isso. Né? Que juridicamente chama-se união estável. E a união estável, mas o casamento, de um modo geral, ele vem, pelos dados do IBGE, ele vem numa crescente. Crescendo, né? Crescente. Hoje no Brasil nós temos uma regulamentação para a união estável semelhante à do casamento. Em termos jurídicos, você viver em união estável ou ser casado civilmente... É a mesma coisa? Você não fica ao desamparo da lei por escolher um ou outro. A mesma coisa... Tá. Não necessariamente, mas são institutos bem semelhantes e que possuem proteção legal. Né? Vamos falar um pouquinho do casamento e dos regimes dele? Pois é, são 4? 4, regulamentados 4. A comunhão parcial de bens é a mais comum? Talvez hoje seja a mais comum, porque é a legal. Se você for num cartório e falar para o cartorário, quero casar, mas você não optar por algum regime de bem, é o da parcial que vai estabelecer o seu regime patrimonial. Que é o quê? O regime patrimonial de um casamento é o regime que vai reger as relações patrimoniais. Né? Então, no caso de uma separação, você tem que ver qual é o regime que você casou para saber o que cada um ou outro tem direito. Correto? Então, o regime da comunhão parcial, ele vige da seguinte maneira. Essa é a regra. Existem algumas exceções, mas a regra, de um modo geral, cada cônjuge preserva e mantém como seu o que já tinha antes do casamento. Ok. E divide-se, partilha-se o que se adquiriu durante o casamento. Esse é o regime da comunhão parcial. Correto? E hoje, eu acho que é o que mais tem, né? É o que mais tem. É o que mais tem. Até por ser o regime legal. Então, eu acho que até também é o mais justo, né? Sim. Na minha opinião, né? Sim. Isso tudo é opinião, né? Mas de uma maneira pessoal e até jurídica, realmente é o mais justo. Você fica com aquilo que você já tinha, certo? Claro. E o que foi adquirido em comum, pelo esforço comum, divide-se. Tem o comunhão universal. Comunhão universal de bens. E aí? Esse regime, antigamente, ele era o regime legal. Hoje é o da comunhão parcial, como eu falei anteriormente. Antigamente, até a lei do divórcio, era o regime da comunhão universal que regulamentava, de uma maneira geral, os casamentos. Né? No regime da comunhão universal, divide-se tudo. A regra, Entra tudo no bolo. Entra tudo no bolo. Mesmo herança, tudo? Inclusive herança. No da parcial não entra herança, tá? E nem doação feita para um dos cônjuges. Não quero partilhar porque recebi de herança, não quero partilhar porque foi doado e por aí afora. Por isso que é importantíssimo, quando você casar, você pensar antes qual é o regime de bens, qual é o regime patrimonial que vai regulamentar o seu casamento. Quando as pessoas estão nessa vibe de casar, vamos casar, tal, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, a pessoa às vezes passa batido por isso. Sim, né? sim. E é tão importante porque lá na frente a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Olha a porcentagem de divórcios que nós temos, 30% do povo que casa separa. Sim. Né? Sim, exatamente. Qual outro regime? Nós temos o regime da separação total de bens. Esse regime é, ao contrário da comunhão universal, onde tudo se divide, com algumas exceções, claro, no regime da separação, nada se divide. O que é meu, o que é teu, acabou o ponto exatamente, final. Mesmo que adquirido durante o casamento, certo? Então, está no nome do marido, após a separação, continua sendo do marido, não se divide. Existem algumas exceções, e isso é uma batalha judicial, que estabelecem que, e até um entendimento hoje do STF, através da súmula, que diz o seguinte, que quando você casa pelo regime da separação total, por obrigação, porque ali lhe impõe, não é uma opção sua,
Nós vamos já falar sobre quem casa obrigado por esse regime. Nesse caso, porque como você foi obrigado pela lei, divide-se o que se adquiriu durante o casamento. Por uma questão, talvez, de distribuição de justiça. Entendi. Mas a regra geral da separação de bens é que nada se divide. Cada um permanece como proprietário. E como assim você falou casal obrigado? Isso. Por quê? Existem algumas situações que a lei impõe que você case sob o regime da separação. Tipo, a que mais causa discussão, tá? Isso existe assim, já vi vários embates e casos. Se um dos cônjuges tiver mais de 70 anos, ele é obrigado a adotar o regime da separação total. A lei visa proteger, quando ela estabelece o regime patrimonial do casamento, a ideia principal do legislador foi permitir que as pessoas escolham e se adaptem ao melhor regime patrimonial. Certo. Mas ele também visou impedir o interesse, o casamento por interesse financeiro. E aí, por isso que se vem a discussão, né? Não necessariamente que as pessoas que se casam com 70 anos ou com menos estão casando por interesse financeiro. Sim, né? Mas acho que precisa de uma proteção, né? De certa forma, né? Exatamente. E também nessa linha de proteção, a lei impõe o casamento no regime da separação para quem é viúvo, mas ainda não terminou o inventário dos bens deixados pela cônjuge falecida, pelo cônjuge falecido. Entendi. Né? Então, a lei, quando ela estabelece o rito obrigatório da adoção do regime da separação, ela estabelece exatamente para evitar o interesse financeiro. Agora, por exemplo, a união estável. Certo. Né? Essa, eu acho que dentro de uma faixa etária aí é o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. As pessoas passam a viver juntas, como se casados fossem, mas não regulamentam essa e vai deixando, união. E vai deixando, e depois de um tempo nascem os filhos passam a ser mais importantes do que o próprio casamento, e enfim, passou e vamos viver juntos, vamos viver amigados. E aí? Só antes de mais nada, eu quero desmistificar um pensamento. Fabiola, não existe hoje período mínimo necessário para se reconhecer uma união estável. Já existiu. Já existiu. Mas esquece, ficou no passado, hoje não é mais assim. Então é como? O dispositivo legal que regulamenta a união estável, ele estabelece que considera-se união estável a união entre pessoas, antigamente era entre homem e mulher, mas com até o reconhecimento da união homoafetiva, entre pessoas, de modo duradouro, com o objetivo de constituir família. Ponto final. Ponto. A lei não fala em prazo e a lei não estabelece condições. Ela estabelece esses dois requisitos. Mas e aí, numa separação, como é que faz? Na união estável, você pode simplesmente passar a viver junto, sem estabelecer nenhuma disposição contratual. Não precisa escrever nada, não precisa ter declaração, não precisa... Você prova a união estável pela convivência. Sim. Tá? Nesse caso, o que regulamenta o regime patrimonial da união estável é o regime da comunhão parcial de bens. Daí volta lá aquela primeira questão, exatamente, né? A historiazinha de o que já era meu continua sendo meu, o que adquirimos em conjunto se divide. Essa é a regra base da união estável. Você não escolheu, você não regulamentou isso, é o regime que vai vigorar durante o casamento e numa eventual separação. Na união estável, você pode regulamentar. É muito estranho você não casar no civil, mas passar a viver juntos e fazer um contrato. Mas você pode. Por alguma opção, não quer casar, ou novamente, ou de uma vez, e aí regulamenta isso por contrato. É importante, às vezes, para os próprios filhos na partilha de bens, né? Porque às vezes vem um com um filho do primeiro casamento, vem outro com outro filho do primeiro casamento, aí eles têm outro filho, esse outro filho tem, enfim, vira um novo formato, né, de família. Isso. E aí, vamos supor, os dois morrem e os filhos ficam sem saber ali qual que é. Né? O direito de família, ele é muito dinâmico, ele é muito, ele se altera muito, ele se adapta muito à realidade social em que o país vive, né? Nós não podemos, por exemplo, e por isso que houve tanta evolução legislativa com relação ao casamento. Porque foi mudando, né? A cultura muda, né? Os hábitos do povo mudam,
e, consequentemente, as leis têm que acompanhar. Com relação à união homoafetiva, por exemplo, até 2013 não havia absolutamente nada regulamentado sobre a possibilidade de pessoas do mesmo sexo passar a viver juntos ou até mesmo se casar. Sim. Em 2013, por uma decisão do Supremo Tribunal, isso foi regulamentado, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou e hoje é absolutamente natural, absolutamente permitido e tudo que eu falei com relação aos regimes patrimoniais do casamento como da união estável serve para a união homoafetiva. Não há qualquer tipo de distinção. Só pode ser considerado casado, então, quando você é casado. Casado. Então, quando você tem união estável, você não é casado. Não, aí usa-se o termo convivente ou vive-se em união estável. O Estado civil no Brasil, ele se divide em casado e solteiro. Ou divorciado, né? Mas depende, mas a regra base é solteiro ou casado. Entendi. Tanto é que a certidão de casamento anula a certidão de nascimento. Você deixa de ter a certidão de nascimento quando você casa. É verdade. E quando você separa, você precisa voltar. A certidão de nascimento continua não mais existindo, quer dizer, ela existe, está lá registrada, né? Claro. Mas você, para efeitos civis, você passa a usar a certidão de casamento com a averbação do seu divórcio. Isso, é isso aí. Ok. Divórcio, dissolução de união estável. A dissolução, seja do casamento ou da união estável, ela pode ser feita de duas maneiras, né? Evidente que na união estável, como você não tem um papel regulamentando o que seria a certidão de casamento, se você não tem discussão patrimonial para fazer, não tem filhos, beleza, não precisa fazer um papel, um distrato dizendo, ó, estamos regulamentando o que não foi regulamentado no começo. Sim, pois é. Né? Mas no caso do casamento, para que você um dia possa casar novamente, né? Isso é muito comum, né? Pessoas casam, né? Os divorciados que casam. Para que você possa casar novamente, até para você discutir a questão dos bens e por aí afora, ou você faz o divórcio, hoje é só divórcio que existe, não existe mais a figura da separação. Sim. Tá? Ou você faz o divórcio de modo extrajudicial, você vai no cartório com o seu advogado e lá você faz uma escritura pública de divórcio. Certo? Só que no cartório só pode ser feito quando não há filhos menores. Quando é só o casal. Certo. Estamos casados, não temos filho, decidimos que não dá mais. Ok. Logicamente estamos de acordo com relação à divisão dos bens e outros assuntos que temos que resolver. Vamos até o cartório e fizemos. Muito prático. Ela pode se dar também, o divórcio pode se dar de um modo judicial, né? Na parte judicial ele pode se dar consensual, da mesma maneira que você pode ir no cartório fazer ali extrajudicial. Você pode optar e dizer, não, eu não quero ir no cartório, eu quero que o juiz assine o meu divórcio. Tá. Não há problema. Tranquilo. Você vai lá, faz o pedido para o juiz vai homologar, vai emitir isso tudo tem que ser feito através de um advogado. Tudo tem que ter o acompanhamento de um advogado, seja extrajudicial ou judicial. E existe o divórcio litigioso, que é o divórcio onde as pessoas não entram em acordo sobre a divisão dos bens, nem chegamos nos filhos ainda, estamos tratando do casal. Não há um acordo com relação à divisão dos bens. Então, eles fazem o divórcio litigioso, um deles faz, e eles vão discutir na justiça se quem tem direito àquele veículo, àquele imóvel e por aí afora. Né? Quando o casal tem filhos menores, obrigatoriamente o divórcio tem que ser passado pelo judiciário, o juiz que tem que assinar, seja ele consensual ou seja ele litigioso. Né? A questão dos filhos é regulamentada dentro do divórcio, a gente não vai entrar especificamente, né, qual o direito que o filho tem ou não tem, né, mas ela é regulamentada ali dentro e a partir dali sintam-se livres para casar novamente. Né? E recomeçar toda uma história. Isso. A união estável ela se dá da mesma maneira. Tá? Você pode, por uma questão de segurança, mesmo que o casal resolva dissolver a união estável de um modo amigável, consensual, ele pode submeter esse acordo à apreciação do juiz, o juiz vai homologar, né? Isso vira um título executivo judicial, é uma questão um pouco mais para frente, né? Se algum deles não cumprir alguma cláusula que ficou estabelecida, ela pode até executar na justiça e coisa e tal. E existe também a dissolução litigiosa, né? Onde não se entra em acordo com relação à divisão dos bens, aquilo é meu, aquilo é seu, e aí submete ao judiciário. Por isso que daí analisar. É melhor o contrato. Mesmo havendo contrato, muitas vezes, é porque o assunto divórcio e o assunto dissolução de um matrimônio,
ele é um assunto que não envolve apenas o patrimônio, a questão patrimonial. Ele envolve a questão afetiva, ele envolve uma série de situações. É só pepino, né? E uma coisa que eu tenho observado, que a briga entre o casal, ela muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ela está relacionada, a intensidade dela, ela está relacionada ao motivo que levou à separação. Tem vários motivos, né? Claro. Às vezes a falta de afinidade, às vezes uma traição, às vezes, enfim, isso N motivos. N motivos. E o tamanho da briga, a intensidade dela... Depende disso aí. Depende muito, né? Lógico, não é só disso, mas depende bastante. O motivo porque as pessoas ficam magoadas e muitas vezes elas querem brigar mesmo, né? Para tirar talvez aquela mágoa e coisa e tal. Aí já vai parte de uma questão pessoal e psicológica. E assim vai. William, sempre um prazer conversar contigo, porque a gente faz ficar leve, né? O poder judiciário, né? A justiça, ela tem tantos desdobramentos, né? Eu admiro muito a profissão de vocês, porque eu acho que os advogados, eles têm um papel fundamental, né, na vida do país, na vida das pessoas, e para isso precisa estudar muito, né, William? Precisa entender o ser humano. A gente gosta muito de prestar esse serviço à comunidade, né? Você fica sabendo aqui junto com a gente de muitas curiosidades, de muitas questões, né? E continue nos escrevendo e sugerindo temas para que a gente possa cada vez mais trazer especialistas para conversar conosco. Agradecemos então o Dr. William Patrício no nosso quadro de Direito de hoje.